Bom dia, pessoal. Mais uma vez, prazer estar aqui com vocês. Nesse vídeo de hoje aí, eu quero trazer algumas informações aí para atualizar a respeito aí de indicadores econômicos, últimas notícias aí e avaliação do atual governo. Então, vamos começar aí pela última pesquisa aí de avaliação do governo feita pelo Datafolha. Então mostrou aí que o governo está apenas com uma aprovação de apenas 38%, ou seja, 38% das pessoas entrevistadas consideram o governo ótimo ou bom. Esse nível de aprovação é muito baixo, tá? O nível mínimo de aprovação, por exemplo, que o Bolsonaro teve, lembrando que foi um governo que pegou crises muito sérias, crise do Covid, enfim. E é um governo que foi atacado pela grande mídia aí o tempo todo. Então ele teve essa aprovação, a mínima. Então esse governo aí, com 3 meses praticamente, início de governo, ele já está com uma aprovação baixíssima, tá? Mesmo com a ajuda da grande mídia. Tem mídia grande aí, Globo, por exemplo, está fazendo campanha para o camarada, fez campanha e está fazendo campanha. Você vê, entre aspas, comentaristas, comentarista mesmo, né? Especialista não é, mas comentaristas que ficam elogiando e deturpando informações, passando pano mesmo, né? A gente tem vários exemplos aí de matérias aí. Lula acertou, apesar de ter errado, né? A inflação vai atingir só os ricos, não os pobres. Notícias desse tipo aí, extremamente mentirosas, tendenciosas. Então estão passando pano, ele está mesmo tendo um apoio aí da grande mídia, está com essa reprovação altíssima. Isso já era esperado. Isso já era esperado de um governo sem projeto nenhum, um governo com discurso péssimo, uma eleição ganhada assim, foi no detalhe mesmo, país extremamente polarizado. Isso já era de se esperar. Então o que esse governo deveria estar fazendo? Realmente trabalhando e não atacando adversários, não propagando discurso de ódio, fake news. Devia estar trabalhando, devia estar fazendo um arcabouço fiscal melhor, devia estar, né, governando e não fazendo campanha política, que é o que ele faz até hoje. Inclusive esse arcabouço fiscal a reação do mercado está muito cética em relação a ele. Muito vazio, muito frágil, muito contando com coisas que dificilmente irão acontecer. Tá? O que pode provocar esse arcabouço fiscal é o governo aumentar cada vez mais os impostos. Podem esperar isso aí. Todo mundo vai ser prejudicado. Tá? Uma outra informação aí quero passar para vocês é a respeito do Boletim Focus. Toda segunda-feira é publicado, 8h30. Ele é feito por um misto de empresas de consultorias, né, especializadas, né, contratadas ali pelo Banco Central. O relatório dele, ele dá projeções nos principais indicadores macroeconômicos, inflação, né, câmbio, PIB. Então as projeções aí continuam com alta de inflação para 2023, tá? E PIB, crescimento menos de 1%. Tá? Então nós temos ainda um cenário de que a taxa de juros precisa ser mantida, tanto que a projeção deles isso é o correto, sem o governo ficar fazendo manipulação ali, fazendo pressão para poder baixar a força. A projeção é de que a Selic esse ano ainda fique em 12,75. O correto, o ideal é que ela já começasse a baixar, e ia começar, caso o governo não aumentasse gastos, mas ele não faz o papel dele. É óbvio que a Selic não tem como baixar agora. Se baixar a força, vão fazer igual fizeram lá na Turquia. Provocar uma alta
imensa de inflação, onde a inflação saiu de 15%, está em mais de 80%. Tá? Então o prognóstico ainda é ruim, inflação em tendência de alta. É por isso que não se pode baixar juros agora. E esse partido extremista, Partido dos Trabalhadores extremista, fica manipulando a sua massa de manobra para ir à rua ficar fazendo manifestação contra os juros. Um pessoal que até ontem nem sabia qual era a taxa Selic, não sabe nem o porquê de aumentar a taxa de juros, não sabe nada do que está acontecendo na economia, mas o líder manda o pessoal ir para a rua, eles vão para poder fazer barulho. Não é assim que vão resolver as coisas. Isso só vai gerar cada vez mais impacto negativo. Tá? Então isso é uma maneira péssima aí que o PT está usando aí para governar. Isso é uma maneira, um método deles, né? Que deveria já ter sido superado. Isso é uma coisa obsoleta, isso é uma coisa que não funciona. Isso não é uma coisa de país democrático, que precisa respeitar as instituições, e país que precisa caminhar para o desenvolvimento. Isso é coisa de país atrasado, subdesenvolvido. Tá? E por último, uma informação aí que nesse final de semana, os países aí pertencentes à OPEP, né, que são assim, os maiores produtores de petróleo. A OPEP é uma organização internacional dos países produtores e exportadores de petróleo, os maiores. Tá? Então, dentro da OPEP, dentre esses países está a Rússia, Emirados Árabes Unidos, Irã, né? Os maiores produtores de petróleo do mundo. Tá? E eles tomaram uma decisão aí em cortar a produção de petróleo. Isso é para represália aos Estados Unidos. Os Estados Unidos, né, junto com a Europa ali, fizeram um pacote de punições, né? A Rússia, por causa da guerra Rússia-Ucrânia, né? Embargos, enfim. E aí a Rússia agora está dando a sua contraofensiva, né? Que liderar essa decisão da OPEP de cortar a produção de petróleo. O que isso vai impactar na vida de todo mundo? Né? Uma redução nos estoques de petróleo no mundo todo, né? Fazendo com que o preço do petróleo dispare. Então vai ocorrer essa disparada no preço do petróleo. Tá? Já existem projeções aí apontando que o petróleo pode passar de $100 o barril, hoje está em torno de 70 e poucos. Tá? Obviamente que para o Brasil, por exemplo, o dólar, né? O petróleo disparando, como o Brasil também exporta petróleo, o dólar vai cair. Tá? Algumas empresas aqui no Brasil vão ser beneficiadas com isso, empresas do ramo de petróleo. E provavelmente deve puxar uma alta aí na Ibovespa também. Porém, no geral, isso faz com que o preço dos combustíveis fique mais caro. Porque o Brasil também importa petróleo, ele não refina tudo, então ele tem que comprar. Ele compra em dólar. Ele paga em preço atrelado ao barril petróleo. Então, se o barril petróleo subir, né, vai ficar mais caro aqui os combustíveis também. Gasolina, diesel, gás de cozinha. E a gasolina e diesel subindo impacta no preço de várias outras coisas por causa do frete. Então, a maior parte das coisas aqui são transportadas por caminhão, grande parte por navio, tudo usa óleo diesel, né, como combustível. Então isso vai impactar nos preços das coisas, todo mundo vai sentir isso no bolso também. Tá? Então é mais um fator aí que deve provocar aí uma alta de preço, né, um efeito aí, ali em cima da inflação. Tá, ok? Mais um motivo para que o governo, para que não tenha um problema sério aqui com inflação, com alta de preço, ele
foque num arcabouço fiscal forte, foque em corte de gastos, corte de despesas, e não gastar o que quiser. Vai levar o Brasil para uma situação crítica. Tá? O governo não está seguindo o caminho correto, que seria cortar gastos. Ele está com uma política errada para esse cenário, para esse momento. Ok? Então as atualizações eram essas. Sempre que tiver notícias relevantes aí eu vou estar trazendo para vocês. Muito obrigado. Obrigado a todos aí que assistiram até o final. Se tiverem gostado aí, compartilhem, curtam, se inscrevam lá no canal. Tá? E até o próximo vídeo. Bom dia, até a próxima.